Uma boa noite a todos. Quero saudar os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Saúdo também aqueles que nos visitam e vêm estar conosco, então, neste culto, nesta noite, quando estamos festejando, então, o Pentecostes. O Pentecostes é a terceira das grandes festas da Igreja Cristã. São 50 dias após a Páscoa, a festa do Espírito Santo. A primeira festa da Igreja Cristã é o Natal, a segunda é a Páscoa e a terceira, então, o Pentecostes. No Natal festejamos a vinda de Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Na Páscoa, a paixão, morte e ressurreição do Senhor e Salvador Jesus. Aí ele sobe aos céus, então, 40 dias após a Páscoa, ele sobe aos céus e vai nos preparar um lugar, e deixou a promessa que viria o Espírito Santo, e no Pentecostes veio o Espírito Santo. E assim, oficialmente, também chamamos que esta é a data do início da Igreja Cristã aqui neste mundo. Que Deus abençoe a você, os seus queridos, a sua família, que também se reúne aqui neste momento, então, nesta live. Quero saudar a todos vocês nas palavras do salmista, que diz: ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em ti. Queremos, então, dar início a este culto da congregação, cantando, então, o primeiro hino, Soli, Soli Deo, somente a Deus glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Queremos invocar a presença do nosso Deus, conforme segue na projeção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
prezados irmãos e irmãs, diz a Escritura, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as faras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. Pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Vamos em conjunto orar pedindo perdão de Deus. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi graves e multiformes pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira por nascimento, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, orgulho, maus desejos, avareza, inveja secreta, ódio, ciúme e outros pecados que meu bom Deus e Pai bem conhece, e eu, para meu pesar, conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente desses meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na graça de Deus revelada em seu Filho Jesus Cristo e suplico a Ele que me conceda o seu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver uma forma agradável a Deus, meu Pai Celestial. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. E que Ele produza em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a felicidade, a humildade e o domínio próprio. E que sejamos suas testemunhas até nos lugares mais distantes da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos neste momento algo a destacar, um momento especial. Vejam só, mais umas bodas de ouro para serem lembradas, celebradas. As bodas de ouro do Breno e da Celita Tise.
Ou seja, no dia 29 de maio de 1970, eles assumiram o matrimônio diante de Deus. E Deus permitiu que eles tivessem a honra, a alegria, ou seja, a satisfação de poderem render graças a Deus por esse momento especial. Que Deus abençoe ricamente a esse casal, o Breno e a Celita. Olhem só a foto no dia do casamento deles. Que foto linda! Com certeza, que momento especial para ser guardado no coração e ser celebrado em toda a vida. Essa é a foto deles no dia de hoje. Deus os acompanhou e abençoou até aqui. E assim o quer continuar fazendo em todos os dias e momentos. Ele concedeu filhos a eles na sua união. O filho Joelmir, a nora Adriana, netos Evelyn e Nicolas. Deus também deu o Fábio, a nora Juliane, e ainda os netos Isadora e Pedro. Ou seja, 2 filhos e 4 netos, com a graça e a bênção do nosso Deus. Neste momento, nós queremos falar com Deus em oração e pedir por este casal. Pedir que Deus os continue assistindo, guardando e abençoando em todos os dias e momentos. Vamos orar. Senhor Deus Pai Celestial, estes teus servos, Breno e Celita Tise, te rendem graças, juntamente com os filhos e demais familiares, pelo teu paternal amor e perdão que tens dispensado a eles em tão rica medida, desde os dias de sua mocidade e especialmente durante esses 50 anos de santa união matrimonial. Tu os acompanhaste com a tua infinita bondade e misericórdia, visitaste-os com teu conforto soberano, fortaleceste-os nos momentos de tristeza e de dor, e coroaste a vida deles com toda a sorte de bênçãos. A ti somente, ó misericordioso e bondoso Deus, pertence toda honra e louvor, pois tu os ajudaste a andarem em amor e fidelidade conjugal, não permitindo que um abandonasse ao outro, como também tu não os abandonaste na enfermidade ou no estado de saúde, na felicidade ou no infortúnio, na adversidade ou alegria, mas concedeste-lhes consolo e força, paciência e fidelidade. Permanece com eles também no futuro, ó Senhor Deus, até o fim dos seus dias. Se tu o guia deles, assim como os guiaste no passado. Se tu a sua luz, sua força e seu sustento. E dá-lhes muita saúde ainda em todo o seu tempo de vida, para poderem viver e também te render graça e louvor. Faça com que em todos os momentos bons e difíceis de suas vidas, possam sempre olhar para a cruz de Cristo e lá encontrar o conforto e o consolo para as suas vidas. Permanece sempre com eles, fazendo com que o amor possa sempre ser o dom supremo que reine em suas vidas. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos e agradecemos por isto, amado Deus. Amém. Parabéns pelas bodas de ouro, Breno e Celita Tise. Sintam-se abraçados pelos filhos, os netos, as noras, também pela congregação evangélica luterana Cristo. Sintam o abraço carinhoso de todos por essa data especial. E rogamos que Deus os continue abençoando e assistindo em todos os dias e momentos. Olhem para Cristo, de onde vem o perdão, a salvação, o amor e o cuidado de Deus. E sejam felizes em todos os dias, em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Seguimos, neste momento, o culto com o Salmo, o introito, que é o Salmo de número 25, do versículo 1 ao versículo de número 15. Convido você a abrir também a sua Bíblia e participar responsivamente, então, neste momento. Um versículo oficiante e outro todos vocês.
Ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. Ó Senhor, é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa todos os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso e a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem. Ele lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Eu olho sempre para o Senhor, pois ele me livra do perigo. Amém.
Queremos, neste momento, falar com Deus em oração. Convido a você a juntar suas mãos, fechar seus olhos, baixar sua cabeça em sinal de humildade, de reverência, para assim falarmos com o nosso Deus. Senhor Jesus, em tuas mãos estão todos os cristãos nesta terra, e com o Espírito Santo tu nos guias, diriges e reúnes. Pedimos-te, congrega a tua igreja na verdadeira e única fé, para que, pertencendo a ela, sejamos fortalecidos por meio da tua palavra e sacramentos, e assim te louvemos e confessemos diante de todos. Em teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura para o culto encontramos em Números, capítulo 11, do versículo 24 ao versículo de número 30. Textos do culto sendo lidos na nova tradução da linguagem de hoje. Texto que lê: Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas. Porém, isso durou pouco tempo. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então um rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isto. Moisés respondeu: Por que você está preocupado com os meus direitos? Quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu Espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Depois Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola encontramos em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 21. Texto este que destaca o tema e também a data desse final de semana, Pentecostes. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 21. Texto que também leio nesse momento. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar?
em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito. Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro, a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Até aqui a leitura da epístola. Cantemos neste momento. Santo Evangelho para o culto de hoje, esse culto de Pentecostes, encontramos em João, capítulo 7, do versículo 37 ao versículo de número 39. João 7, 37 a 39. A fonte de água viva. Lembremos que Jesus é a fonte. A água viva é o Espírito Santo. Texto que leio. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não tinha voltado para a presença gloriosa de Deus. Até aqui o Santo Evangelho. Confessemos a nossa fé responsivamente, conforme segue. Quem é o Deus em quem você crê? Creio em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em um só Deus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a 3ª pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiro Deus com o Pai e o Filho. Como você chegou à fé em Deus? Por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, porque por natureza sou espiritualmente cego, morto e inimigo de Deus. Mas o Espírito Santo me levou à fé e me iluminou com seus dons. Como o Espírito Santo realizou essa obra? O Espírito Santo me chamou à fé pelo Evangelho, para que eu conheça a Jesus como meu Salvador, confie e creia nele, alegre-me e me conforte. Que mais o Espírito Santo fez em seu favor? O Espírito Santo me santificou na verdadeira fé, me renovou o coração e me dá força para a luta e para a vitória contra o diabo, o mundo e a carne, e para praticar boas obras. O Espírito Santo realiza essa obra somente em você? O Espírito Santo chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Que mais você crê por obra do Espírito Santo? Creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Nessa igreja, Deus perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isso é certamente verdade. Amém. Espírito
Que Deus, Espírito Santo, haja livremente no coração e na mente de cada um de nós que aqui está participando deste culto. Que possamos crescer na fé, no conhecimento, na prática da vontade do nosso Deus. Que seja o nosso clamor, o mesmo do salmista. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. E ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul, demais pessoas que participam conosco também deste momento de culto. O final de semana é especial para a Igreja Cristã, pois, como disse na saudação deste culto, festejamos hoje a terceira das grandes festas da Igreja Cristã. Você lembra quais são as grandes festas da Igreja Cristã? A primeira é o Natal, o nascimento de Jesus, o Salvador. O tempo oportuno em que Deus mandou Jesus para vir à Terra. Eu pergunto a você, você costuma festejar bastante o Natal? Como são os festejos, as comemorações natalinas? Na congregação, você lembra desses momentos? Como são as comemorações natalinas nas nossas famílias? Como marcamos a nossa vida, a vida dos nossos filhos com o Natal? Ou seja, de fato, indiscutivelmente, uma festa da igreja celebrada. A segunda das grandes festas da igreja, você lembra qual é? Tá fácil, não tá? A segunda das grandes festas da igreja é... Você lembra? O que é? É a Páscoa, né? A Páscoa é a segunda das grandes festas da igreja. Eu tenho certeza que você acertou essa questão. Quem não falou teve vergonha de falar. É isso, a segunda das grandes festas é a Páscoa. Sim, mas o que aconteceu ali, né? Bom, Jesus padeceu, sofreu e morreu na Sexta-feira Santa. No domingo da Páscoa ele ressuscitou, ele ficou vivo. Ou seja, ele com o seu corpo saiu novamente da sepultura e apareceu aos discípulos e a todos, provando que ele de fato é o Salvador da humanidade. Que ele havia vencido o pecado, a morte, o diabo. E trouxe para o mundo o perdão, a salvação, a vida eterna. Jesus é Deus conosco aqui e para sempre lá no céu. Como nós costumamos festejar a Páscoa? Você lembra da congregação? Como nós festejamos a Páscoa nesse ano? Nesse ano não foi na igreja. Pois é, verdade. Mas foi na tua casa. Festejamos a Páscoa com certeza em família, não é mesmo? E como você marcou essa data especial na tua família neste ano atípico, ímpar, justamente por essa pandemia do Covid-19, que marca a história do nosso planeta. Com certeza 2020 vai ser um marco na história. Mas como nós, como congregação, costumamos festejar a Páscoa? Como nós, as nossas famílias, festejamos essa data tão especial, que prova para nós que em Jesus nós somos cidadãos da pátria eterna nos céus e que aqui Deus está sempre conosco. Bom, e qual é a terceira das grandes festas, então, da igreja cristã? Bom, agora está fácil, não é? Talvez em outra época, se eu te perguntasse, talvez, quem sabe, muitos engasgariam ou não saberiam dizer. Então, qual é a terceira das grandes festas da igreja cristã? É o Pentecostes. Pentecostes é uma data importante, especial. Sim, mas o que aconteceu nessa data? Eu quero dizer para todos neste momento da mensagem que o que aconteceu nessa data
é o cumprimento da promessa de Jesus de que viria o ensinador, o consolador, o Espírito Santo. Jesus, ele subiu aos céus, então, na ascensão, e disse, olha, virá o Consolador. Disse aos discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos, até que vocês sejam batizados com fogo. Ou seja, ele estava falando do Pentecostes. Ele não estava falando de um novo batismo, como alguns creem. Porque a Bíblia diz há um só batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água e palavra. E aí somos marcados no sangue de Jesus, passamos a ter uma aliança eterna no sangue de Cristo com o nosso Deus. E vivemos a condição de filhos de Deus. E vivemos a certeza do amor e do cuidado de Deus aqui, a certeza da salvação. Mas Jesus ali aos discípulos, ele estava falando do Pentecostes. Ou seja, houve um evento fantástico, maravilhoso. E diz a Escritura de que, se não for pelo Espírito Santo, ninguém pode dizer Senhor Jesus. Ninguém pode dizer eu creio em Jesus, eu aceito Jesus, se não for pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, que age em nós pela palavra e age em nós pelos sacramentos, o batismo e a própria Santa Ceia. A fé, portanto, é um dom de Deus, é um presente de Deus, e Deus o concede pelo seu Santo Espírito. E assim também leva-nos a produzir os mais diversos frutos. Agora, esta data também é considerada por muitos como o surgimento da igreja cristã no mundo. Podemos dizer, bom, a igreja cristã ela já existe desde Adão e Eva. Mas com certeza, a partir justamente do Pentecostes, houve um momento muito especial, um novo momento, que pode ser chamado também de, por isso, o Pentecostes, o aniversário da igreja, porque houve uma explosão no crescimento dos cristãos, das pessoas que passaram a crer em Cristo e a segui-lo. E também a própria divulgação da mensagem passou a ser levada de uma forma maravilhosa, mesmo em tempos difíceis, de perseguições, de dificuldades, fragilidades, explorações, que o povo de Deus viveu também nos tempos dos discípulos, nos tempos de Jesus, dos discípulos, então apóstolos, então do Senhor Jesus. E nesses momentos, a igreja cresceu muito e se fortaleceu. E podemos ter a certeza de que também nesses tempos, a palavra de Deus, ou seja, o reino de Deus, ele continua sendo edificado. Por quê? Porque ele não depende de mim e de você, mas do Espírito Santo. Eu e você somos apenas instrumentos na obra de Deus. Eu tenho o privilégio de ser um cooperador de Cristo no Evangelho, um cooperador da igreja, um servo de Deus, como pastor. E vocês também, líderes da igreja e famílias que aí estão, vocês são instrumentos na missão de Deus de salvar o mundo. Porque a missão de salvar o mundo é de Deus. E é Ele que faz todas as coisas. Nós somos apenas e temos o privilégio de, motivados nesse amor, sermos instrumentos de Deus. Até para compreendermos melhor, eu acho oportuno e sempre importante lembrar para vocês algumas coisas. Quem é da congregação Cristo vai lembrar justamente dessas referências. E quero que essas referências estejam bem marcadas em cada um, porque elas explicam e nos levam a uma compreensão justamente do que é a festa do Pentecostes. Podemos olhar agora para a criação do mundo. Quando Deus criou o mundo, criou os primeiros seres humanos, a coroa da criação, não havia pecado, Adão e Eva tinham 100% de capacidade mental, ou seja, eles tinham compreensão plena de todas as coisas, uma relação perfeita, maravilhosa com Deus e um com o outro. Pena que não durou muito, o céu na terra. Logo em Adão e Eva já veio o pecado. Mas Deus também já prometeu a salvação. Havia um povo só, uma língua. Esse povo, no entanto, queria ficar aglomerado. Puxa vida, essa expressão, né, nos lembra tantas coisas. Ou seja, eles queriam construir na cidade, ou seja, eles queriam construir e não queriam cumprir
Ou seja, queriam estar todos juntos e não queriam se multiplicar e encher a terra, conforme era a vontade de Deus. E resolveram, por isso, na sua ignorância, construir uma torre cujo tope desce até os céus, alcançasse os céus. Poderíamos falar muito sobre isso. Puxa, que absurdo, não é verdade? Bom, mas foi o que esses seres humanos afastados e Deus levados pelo orgulho planejaram. E o que Deus fez? Deus novamente vem ao encontro dos seres humanos e intervém na história. E confunde a língua dos que ali estavam, do povo que ali vivia. E criou ali naquele momento as diversas línguas e raças, provavelmente. Ao afastar o mundo pela língua, consequentemente, ele acabou afastando o mundo pela raça. E aí nós começamos a entender muitas outras coisas, na verdade, e até compreendemos como, de fato, a língua ora afasta os povos do mundo. Mesmo hoje, ainda em dias de globalização, como costumeiramente mencionamos, falamos, não é verdade? Poderíamos ainda ir adiante e pensarmos até de como Deus ainda intervém depois. Bom, falar muitas coisas. Quando Deus criou, a terra estava num só lugar. E o que acontece depois? Como os continentes estão aí? Bom, talvez de fato era num só lugar e no dilúvio Deus separa essa terra também além desses povos. Ou seja, muitas histórias poderiam ser especuladas a partir desses fatos aqui mencionados. Mas Deus confundiu a língua dos povos. Ou seja, afastou o mundo pela língua e pela raça. Ou seja, a Torre de Babel fez isso com a humanidade. O que aconteceu agora no Pentecostes? Diz a Escritura que era dia de festa em Jerusalém. Jerusalém estava agitada com muita gente. Talvez 5 ou 6 vezes mais pessoas do que a sua população normal. Dá para imaginar? Aos portos do mar Mediterrâneo chegavam inúmeras embarcações com judeus de várias colônias de todo o mundo. Nas estradas rústicas, as caravanas se movimentavam lentamente para a cidade santa. Quando a enxergavam, pela primeira vez, paravam, faziam suas orações, adorando a Deus. Era comum naquele tempo escutar cânticos e salmos que eles sabiam de cor, de memória. Quantos textos bíblicos? Talvez salmos você sabe de memória. Se a Páscoa já era importante, porque lembrava a saída vitoriosa do Egito e da escravidão, a festa dos 50 dias depois, ou a festa das semanas, como era chamado naquele tempo, ou ainda chamada da colheita, era a lembrança da aliança que Deus tinha feito com seu povo no Monte Sinai. Os portões da cidade tinham longas filas de caravanas tentando entrar e buscando um lugar para hospedagem na cidade. As pequenas ruas de Jerusalém ficavam com um colorido diferente. Muitos peregrinos vinham de longe para essas festas. Alguns economizavam toda a vida para fazer esta viagem à Terra Santa e cumprir os seus deveres religiosos. Cada um trazia sua roupa típica do seu país, assim como seus costumes. Povos da África, da Mesopotâmia, do Egito, de Roma, da ilha de Creta, da Arábia. Jerusalém era um verdadeiro desfile. O barulho também era diferente. O idioma comum da maioria era o hebraico. Mas também sabemos que ali, o grego também era muito forte e presente, mas era possível escutar outros sotaques, outros idiomas. Todos se entendiam de uma ou de outra maneira, principalmente na hora de levar uma lembrança para casa ou pagar os animais que seriam sacrificados para o templo. Essa era a realidade deste momento, desta época, ou seja, da festa que ora era celebrada, antes justamente da vinda do Espírito Santo. Essa era a festa do povo de Deus da antiga aliança. Além dos judeus que viviam em outras colônias, mundo afora, visitavam a cidade sagrada de Jerusalém, também aqueles que tinham sido convertidos à fé judaica, e não eram poucos. Uma das primeiras atitudes, depois da conversão, era visitar o templo em Jerusalém. Então o templo era o lugar de maior agitação nas festas religiosas. E a festa de Pentecostes era um momento de agradecer
a Deus pelo que haviam colhido das plantações, especialmente então de trigo, faziam o pão e levavam para estar junto com sacrifícios de animais. Sempre estava um rico cheirinho de pão assado e carne queimada nos altares do templo. Podemos, talvez até em pensamento, sentir, quem sabe, esses aromas e voltarmos em pensamento à época que aconteceu o Pentecostes. Pela quantidade de participantes, se repetia por até 3 vezes o serviço religioso. A devoção, a concentração dentro do templo eram espetaculares. Eu não sei o quanto você aí está prestando atenção na mensagem na sua casa, neste momento do culto online, nessa live. Mas enfim, a concentração, a devoção, o respeito, a seriedade, a palavra era algo que impressionava e chamava atenção. E nos lugares distantes onde viviam, não tinham igreja ou templo, mas tinham sinagogas, que eram as casas de oração e de estudo, então, na palavra. Na verdade, lugares para escutar a leitura da palavra de Deus. E o templo era o único, somente em Jerusalém, a cidade de Deus. Por isso, tanto empenho e esforço por viajar tão longe, tanta dedicação e também devoção. Então, Pentecostes era a segunda maior festa do povo de Deus nos tempos antigos. Só perdia para a Páscoa. Mas aquele Pentecostes do ano 33, então depois de Cristo, marcou a história para sempre. Lembremos agora do relato justamente apontado, marcado na Escritura que nós lemos. Os discípulos estavam com medo, ou seja, portas, janelas trancadas, mas estavam lá. O que eles estavam fazendo, esses discípulos? Será que estavam orando, cantando, lendo a palavra, enfim, refletindo, meditando sobre ela? Mas com certeza estavam com medo, estavam acuados, tinham medo de serem perseguidos, mortos, talvez tivessem outros medos que os incomodavam e atrapalhavam a alegria, tiravam justamente a sua alegria de viver. Enfim, estavam ali. Quando que de repente em Jerusalém se ouve agora, dentro de todo aquele tumulto festivo e agitação e movimentação de pessoas, um temporal localizado. O que aconteceria aí na tua cidade se de repente se ouvisse um vento muito forte? Ou seja, uma manifestação da natureza, como se fosse um temporal localizado. O que será que você faria e as pessoas fariam? Provavelmente aquilo que o povo lá em Jerusalém fez. Correram para ver o que era. E chegando lá onde estavam os discípulos, eles saem. E sobre a cabeça de cada um deles apareciam línguas, como que de fogo. Ou seja, o Espírito Santo estava sob rica medida sobre os discípulos, que saíram ali corajosamente, agora não mais trancados, mas começaram a pregar o Evangelho, a anunciar Jesus Cristo, o Salvador, que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e que vai voltar para nos buscar na morte no dia do juízo. Como os discípulos falavam em línguas que ora não eram conhecidas pelos judeus, muitos ironizavam, diziam, eles estão bêbados. E aí de repente Pedro começa falando na língua do povo e diz, não, eles não estão bêbados coisa nenhuma. Eles estão anunciando a Jesus o Salvador. As pessoas impressionadas, talvez muitos aqui, e eu já vi muitos, especialmente seitas, e muitas pessoas com uma interpretação errada justamente desse acontecimento tão maravilhoso. O que acaba acontecendo? Muitos colocam algo que realmente não aconteceu no Pentecostes. O que aconteceu no Pentecostes? Pelo Espírito Santo, os discípulos que não conheciam certas línguas falaram em línguas estranhas, mas não línguas estranhas às pessoas, mas estranhas para umas pessoas, mas conhecidas por outros. E o texto aqui diz que as pessoas maravilhadas, elas diziam, puxa, esses homens não são da Galileia? Como nós agora, cada um de nós ouvimos na nossa própria língua.
E aí eles dizem sobre o que eles ouvem. Ouvimos falar na nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito. E aí todos admirados, sem pensar, ali confusos, buscando entender ali o que estava acontecendo. E aí se cumpre a profecia, aquilo que Joel havia anunciado, aquilo que Jesus havia prometido em Atos capítulo 1. Ou seja, eles foram batizados com o Espírito Santo, o Pentecostes, e desde lá o Espírito Santo está aqui no mundo, edificando a sua igreja. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, que é obra do Espírito Santo, que é a comunhão dos santos. Ou seja, em Cristo nós somos todos santos, porque Deus não vê os nossos pecados. A Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, é obra do Espírito Santo. E assim também segue a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Ou seja, o Espírito da vida. E ainda nós podemos aqui lembrar, ou seja, é pelo Espírito Santo que nós cremos, que existe a igreja. Se não fosse pelo Espírito Santo, não existiria. É pelo Espírito Santo que eu e você cremos, e que reconhecemos o amor e o cuidado e as bênçãos de Deus, e produzimos frutos diante de Deus e diante do nosso próximo. E é o Espírito Santo também, que produz muitos outros frutos importantes em nós, até para vivermos esses dias que nós estamos vivendo. Tempos de pandemia, tempos de dificuldades. Eu relembro aqui as palavras de Gálatas, capítulo 5, que também no momento da confissão e absolvição nós as ouvimos e lemos. O Espírito de Deus produz o amor. Produz o amor por Deus, por nós e pelo próximo. Alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Ou seja, que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. E nós somos dependentes da ação do Espírito Santo em todos os dias. Portanto, é preciso que nós oremos também. Ó Senhor, ensina-nos os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. E mais, não basta Ele nos ensinar e conhecermos os caminhos. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu confio em ti. Precisamos que Ele nos ensine a viver de acordo com a sua vontade. Que Ele lembre sempre a nós as palavras e promessas de Deus, as orientações. É pelo Espírito Santo que nós lembramos sempre, em momentos especiais, das palavras de consolo e de orientações para a nossa vida, em todas as situações e momentos que nós vivemos. O Pentecostes é o sentido inverso da Torre de Babel. Ou seja, o mundo foi unido em Cristo e no Evangelho. Hoje as diversas línguas e raças são unidas em Cristo. E há uma grande família espalhada pelo mundo inteiro. E é justamente por esta palavra, pelo batismo, pela Santa Ceia, que o Espírito Santo age, que Ele põe a fé, conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. A fé jamais é uma decisão pessoal, humana, mas é a obra de Deus em nós. Nós, infelizmente, por vezes podemos atrapalhar o Espírito Santo. Ora na igreja, na família e no mundo. Agora, com certeza, você participando deste culto, você lendo a tua Bíblia, fazendo devoções, você não está pondo empecilhos para que o Espírito Santo haja, te conserve na fé, te edifique na fé, te fortaleça na fé e faça com que esses frutos sejam presentes e reais na tua vida e na tua família. Portanto, então, o Pentecostes é uma festa especial da igreja. Se não fosse pelo Espírito Santo, nós não estaríamos aqui neste momento rendendo culto ao nosso Deus. Seria como devolver o presente que Deus nos deu, a salvação. Ou seja, o que adiantaria Jesus ter nascido, padecido, sofrido e morrido, se o Espírito Santo não pusesse agora esta fé em nós? Naquele dia, perto de 3.000 pessoas foram batizadas. Era Deus e Espírito Santo abrindo corações e mentes para a fé cristã, para um novo modo de viver a vida na perspectiva da eternidade. Então o Pentecostes é uma festa essencialmente cristã, é um marco para pensar sobre a ação do Espírito Santo também na nossa vida,
que esteve então no nosso batismo, que nos cria a fé, perdoa os nossos pecados, alivia a nossa consciência e nos coloca a esperança da vida eterna. Pentecostes é festa de alegria, porque nos convida a olhar para trás, quantas bênçãos e alegria nos traz a fé cristã em ser igreja, a família da fé. Deus e o Espírito Santo trabalhou muito e de forma constante para que a nossa fé surgisse, ou seja, tivéssemos, para que ela se mantivesse e para que ela se fortaleça. Muitas vezes teve que trabalhar contra a nossa atitude rebelde, de resistência, de freio, de dificuldade, de não querer atuar como filho de Deus, viver como filho de Deus, assim como para os judeus da época do Senhor Jesus. Pentecostes, no entanto, é festa de ação de graças, não pelas colheitas realizadas. Depois, mais tarde, nós celebramos o culto da festa da colheita em outra data. Mas pelas bênçãos espirituais e que de verdade são as mais importantes. Então, Pentecostes é festa de alegria, é comemoração, mas com forte compromisso de sair dos muros da igreja na missão de Deus de compartilhar a boa notícia da salvação em Cristo com todas as pessoas. Que maravilhoso! Talvez que oportunidade maravilhosa essa que Deus também nesse tempo de isolamento social nos concede. Quantas pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra, talvez, em momentos como esse que talvez em outros não tiveram, pelo mundo todo. Queridos irmãos e irmãs na fé, feliz Pentecostes e vamos à luta. Somos ferramentas nas mãos de Deus. Ele nos encarrega de sermos alto-falantes do seu amor em todos os lugares, para todas as pessoas. Como marcamos essa data na igreja? Como é que nós festejamos Pentecostes na igreja? Você lembra? Bom, Natal, Páscoa, bem tranquilo, não é verdade? E o Pentecostes? Como as nossas famílias marcam e celebram essa data? Como é que a tua família celebra essa data? Como é que os antigos celebravam? Você lembra? Muitos, talvez, dos avós nossos, eles faziam cucas de Pentecostes, bolachas de Pentecostes, bolos de Pentecostes, porque era data especial e assim festejavam. O que você fez na sua casa para festejar, comemorar o Pentecostes? Quais são os nossos planos? Como é que nós marcamos isso? Podemos melhorar? Não podemos? Os antigos faziam brincadeiras ainda, né? Todos tinham que, eles incentivavam, os casais incentivavam os filhos a levantar cedo. Ou seja, quem levantasse por último no Pentecostes era o atrasado de Pentecostes. Eles brincavam com ele, tiravam, faziam piada dele o ano todo. Né? Alguns davam outros nomes estranhos até nisso. Hoje alguns talvez chamariam de bullying isso. Né? Mas era uma brincadeira em família que eles faziam, né? Para ver, quem sabe, até incentivar os filhos a levantar mais cedo no Pentecostes, aproveitar melhor, talvez, esses dias, os domingos, nessas datas especiais. Mas, enfim, né, nós temos muitos motivos para celebrarmos, mas principalmente motivos espirituais. Feliz e abençoado Pentecostes para você e a sua família. E lembre, você é um instrumento na missão de Deus para salvar o mundo. Que Deus, Espírito Santo, continue fazendo morada em nós e não desista de nós. Que Ele crie em nós um espírito vivo e forte e que a alegria seja uma marca em nós e o testemunho do amor e da graça de Deus sempre presente em todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Esse seria o momento, então, das ofertas. Lembramos, elas continuam sendo feitas por transferência bancária ou depósito, mas também podem ser trazidas até o escritório, mediante, então, agendamento. Cantemos ao Senhor. Encha minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, encha minha vida, pois a todos queres tu salvar.
junto aos outros em Cristo eu falar. Santo Espírito, encha minha vida, para eu com fé descer no olhar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Na oração de hoje, queremos, de uma forma especial, também incluir Araci Ferreira, nossa irmã que continua internada, fez cirurgia, esteve na UTI, agora está no quarto, melhor com a graça de Deus, mas ainda precisando de tratamento especial no hospital. Pedimos também pela Delci Arendt, que segue com quimioterapia, a Yasmine Bangeman, também com quimioterapia. Pedimos pelo Oscar Kern, fragilidade física, tratamento de saúde. Também pedimos pelo Alceu Gilberto Stack, de Presidente Lucena, que está na UTI aqui no Hospital Bruno Born de Lajeado, que é referência, também com tratamento de hemodiálise, e assim também pela sua esposa, a Ivone, e família. Também conforme pede Marlene Markeviski. Também pedimos pelos familiares de Paulo Quaresma, que era membro da congregação de Estrela, e que foi a óbito, então, no dia de ontem, e fora sepultado, então levado então pelo câncer. Ainda queremos de forma especial, pedir a Deus, então, pela Gelg, pelos seus 18 anos, a Juventude Evangélica Luterana Gaúcha e a GELB, Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que no dia 31, dia de amanhã, completa então os seus 95 anos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos nesta comemoração da festa de Pentecostes, por todas as tuas misericórdias que se renovam para conosco a cada manhã. Ao olharmos para a ação contínua do teu Espírito, perdoa-nos, Senhor. Pela nossa indiferença espiritual e irritação que dificultam a nossa vida, pelo nosso egoísmo que perturba a vida de nossos familiares e amigos, por tudo que fizemos que acabou atrapalhando a tranquilidade em nossos lares. Neste momento especial, quando lembramos o aniversário da Igreja Cristã no Pentecostes, livra-nos, Senhor, da indiferença ao trabalho missionário da Igreja, da apatia às necessidades físicas e materiais das pessoas, da inclinação em nos contentarmos com um viver medíocre. Assim como se reuniam na festa de Pentecostes para ter seu momento de ação de graças, nós te bendizemos, Senhor. Pela nossa criação e redenção em Jesus Cristo, pelos pais e professores que nos ensinaram e instruíram, pelos amigos que nos têm amparado e enriquecido, pelas pessoas queridas que ainda acreditam em nós, não obstante as nossas fraquezas. Rogamos que nos ouças, bom Senhor, em dar a todas as nações paz e tranquilidade, preservar nossa pátria de discórdias e contendas, orientar nossas autoridades, guardar o país e o nosso povo. Suplicamos tua bondosa presença, Senhor, junto às nossas famílias. Onde houver desarmonia e intriga, concede a paz e concórdia. Onde houver tristeza e aflição, dá ajuda e libertação. Onde houver medo e angústia, infunde coragem e esperança. De uma forma especial, ó Deus, neste momento, queremos te agradecer pelos 95 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil e também pelos 18 anos da Juventude Evangélica Luterana Gaúcha. Te rogamos, continues abençoando essas organizações de nossa igreja e todos os jovens que a integram e todos que são instrumentos teus diante do trabalho, especialmente entre os jovens. Que os jovens sempre sintam
Sintam-se motivados no teu amor e na tua graça, e com alegria te testemunhem ao mundo, e possam viver e ser felizes e celebrar dia após dia no teu amor e na tua graça. Continues abençoando a Gelg e também a Gelbe. Queremos, ó Deus, te pedir pelos enfermos. Araci Ferreira, tu sabes a situação. Ela está internada. Te louvamos pelo teu amor e cuidado pela vida dela. Ajude que possa retornar o mais breve possível para o seu lar. Continues dando forças, assistindo a Delci Arendt na quimioterapia e a Yasmine Bangman, especialmente nos momentos de maior fragilidade. Não permitas que venham desanimar ou desesperar, que sintam sempre o teu amor e cuidado. Olha também para Oscar Kern. Tu sabes da sua fragilidade física, da luta dele e também da esposa diante desse momento de fragilidade. Quando ora vivem sozinhos, sem muitos familiares. Assista a estes, teus filhos amados. Queremos te pedir pelo Alceu Gilberto Stack, de Presidente Lucena, que está na UTI em Lajeado, onde também precisa hemodiálise, por isso da sua internação. Assista a ele, ó Deus, está nas tuas mãos, que possa estar em Cristo e quando tu chamar, que seja para o céu. Enquanto aqui estiver, que sinta o teu amor e cuidado. Se for de tua vontade, que ele possa retornar ao seu lar e aos seus queridos. Assista a esposa Ivone e os demais também familiares. Tu sabes do coração e da mente de todos. Queremos, ó Deus, te pedir pelos enlutados. De uma forma especial, te pedimos, então, pelos familiares de Paulo Quaresma. Que tu chamasse desta vida para a eternidade no dia de ontem. Que a esposa e os filhos sintam o teu amor e cuidado. E recebam de ti o que precisam para seguir em frente, como instrumentos teus, e serem felizes. E viverem na esperança de um reencontro com o seu querido lá no céu, onde todos juntos um dia estaremos. Queremos te pedir também pelos aniversariantes desses dias. De uma forma especial pela Margot Herle, que também no dia de ontem completou mais um ano de vida. E ao pedir por ela e agradecer, ó Deus, também olhe misericordiosamente a todos os demais aniversariantes desses dias. Que sintam assim o teu amor, o teu cuidado, as tuas bênçãos, a tua presença. Por misericórdia, Senhor, faze-nos lembrar diariamente do sacrifício que fizeste na cruz em nosso lugar, crescer constantemente na tua palavra, continuar praticantes da tua palavra, contemplar tua glória face a face nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Parabéns aos jovens e a todos que fazem parte da história dos 18 anos da Juventude Evangélica Luterana Gaúcha, dos 95 anos da Gelbe. Costumeiramente na igreja nós fazíamos um círculo onde todos nos dávamos as mãos nesse dia, nesse momento especial. Hoje não vai ser possível, mas nós temos aqui alguns jovens, né? O Bruno, a Valquíria Ritter, que estão aqui também hoje participando do culto, a Luíse, né? Que estão tocando e cantando. E vocês em casa, aí, os jovens especialmente, podem se imaginar cantando aqui. Aliás, cantemos juntos e se imaginar dando as mãos. Quem sabe lá na igreja nos abraçando, né? Que Deus abençoe a todos. E aqui eu e a minha esposa cantamos juntos com vocês e louvamos e adoramos ao nosso Deus. Cantemos Juventude Luterana. Juventude
todos os que se sentem jovens, parabéns a todos por essa bonita história. E Deus continue abençoando muito especialmente, então, a Gelbi, a Gelg, a Gelki, que é a Juventude Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, enfim, todos os jovens. Possamos levar o abraço a estes, que eles se sintam abraçados pela congregação nesse final de semana especial de Pentecostes e também em que é celebrado essas datas especiais. Sigam todos, então, com a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Neste momento final, a saudação, um abraço a todos. Que bom que vocês participaram deste culto conosco. Passo alguns avisos. Na próxima quarta-feira, 19h30. Bom, já o mês de junho, né, gente? Estudo bíblico, mais uma live, então no Facebook da congregação, às 19h30. Próxima quinta-feira, a reunião da diretoria da congregação, para análise, né, e também da situação, assuntos importantes e também planejamento, talvez, de procedimentos futuros e início, talvez, das atividades. Próximo sábado, 13h30 e 14h30, instrução de confirmandos do segundo e primeiro ano. Também próximo culto, né, próximo sábado, a princípio, então, numa live aqui às 18h, pelo Facebook. E depois, como sempre, hoje também é sempre disponibilizado no YouTube o culto para aqueles que não tiveram assim a oportunidade ou não tem o Facebook, né, tem mais essa opção para poderem render culto então a Deus. Qualquer mudança também com relação a aviso será amplamente então divulgado. É isso. Desejo a todos vocês aí um ótimo final de semana, um abençoado Pentecostes a todos. Feliz e abençoado Pentecostes para você e os teus queridos. É a festa do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos supra de amor, alegria, paciência, força, ânimo, coragem, especialmente para anunciarmos a mensagem de Cristo, que garante que um dia estaremos todos juntos lá no céu. Siga com Jesus e siga bem. Amém.